Pessoal, boa noite. Dando início aí à nossa aula hoje de economia. Vocês estão me ouvindo bem? Na aula passada, que no final da aula passada nós tivemos um problema com o áudio. Tá tranquilo, professor? Bom, relembrando então aí o que nós vimos na aula passada, né? Nós vimos aí então aqui conceito da palavra economia, né? O conceito aí de economia para a nossa ciência, né, que é a alocação dos recursos de forma inteligente para maximizar a produção e a distribuição de bens e serviços para satisfazer o máximo possível das necessidades humanas. Nós vimos aí os fatores ou recursos produtivos, né, nós vimos as necessidades, nós vimos os dilemas, né? O que produzir, como produzir, quanto produzir, para quem produzir. E nós começamos a ver os princípios de economia, né? Nós vimos o primeiro grupo na aula passada, daí acho que foi quando começou a ter problema com o áudio, da questão lá de que as pessoas enfrentam trade-offs, custo de oportunidade, pessoas racionais pensam na margem, e as pessoas reagem bem a incentivos. Nestes pontos, pessoal, da aula passada, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento? Alguém quer fazer uma ponderação? Não? Tudo tranquilo, então? Uma dúvida? Bom, a aula de hoje, então, nós vamos começar revendo, né, dos princípios. Nós vimos 4, são 10. Então, faltam a gente rever ver 6 deles, né, que são os dois outros grupos, que é, então, começando aí na segunda parte, né, dos princípios. O segundo grupo, então, é como as pessoas interagem. Então, o princípio de número 5, ele diz que o comércio pode ser bom para todos. Por que o comércio pode ser bom para todos? Né? Ah, professor, mas o comércio ele é selvagem, ele é sanguinário. As pessoas entram em concorrências e mais concorrências, sempre tem aqueles que ganham e aqueles que perdem. Pois então, o, o grande ensinamento que esse princípio vem nos trazer, pessoal, é de que o comércio pode ser bom para todos, tá? Dizendo aqui que não há toda essa selvageria, essa sanguinolência que o professor pintou anteriormente, havendo aí então um espaço aí para que todos ganhem. Um ganhe numa proporção maior, outro numa proporção menor, né, sendo dentro do mesmo ramo de atividade, ou, né, todos ganham quando a gente fala de ramos diferentes, né? Ou principalmente quando a gente fala de especialização, né? Então, eu pretendo construir uma casa, só que
Eu sei construir essa casa? Não. Eu sei quais são as regras, eu sei o que eu preciso fazer, o que eu preciso comprar. Não. Então eu posso construir essa casa? Posso. Porém, né, o meu custo, principalmente o meu custo de oportunidade, vai ser muito maior do que se eu contratar alguém que já saiba fazer essa casa. Então, né, eu vou deixar de fazer aquilo que eu sei para fazer aquilo que eu não sei. Então, meu custo vai ser muito alto. Se eu trago alguém que já tem a expertise, já sabe o que comprar, como comprar, o que fazer, o que não fazer, quais são as normas, quais não são, acaba sendo mais favorável e de um modo ou de outro todos ganham. Aí, bom, eu vou contratar essa pessoa, vou contratar esse indivíduo para fazer minha casa. Ou, né, pegando aqui o gancho, o pessoal da publicidade, contratar alguém para fazer uma propaganda, publicidade minha, vez, né? Eu quero aparecer no mercado aí, quero marketing pessoal, marketing digital, só que eu não faço nem ideia de onde começar. Né? Então, eu acabo contratando alguém especializado, alguém que saiba fazer. Ah, preciso de um software, preciso de um administrador, preciso de um advogado, né? Então, o mercado vai se especializando, o comércio vai se especializando e ele acaba sendo favorável para todos, né? Todo mundo acaba ganhando se você acaba interagindo entre as pessoas que compõem o cenário. O sexto princípio, os mercados geralmente são uma boa maneira de se ter a atividade econômica, né? Então, nós temos aí o quê? Que o mercado ele consegue regular de uma forma melhor, né, a questão da atividade econômica, da atividade produtiva, que ele se regula, né? Nós temos aí, depois nós vamos ver algumas teorias, nós temos aí o quê? Que o mercado, pela oferta, pela demanda, ele acaba se gerindo, né? A gente acaba tendo as situações ali, o que, quanto, como, para quem, e isso o mercado acaba absorvendo, acaba gerando, diferente, por exemplo, se você tivesse centralizado, seja numa única pessoa, num governante ou num monopólio. Por isso que eles colocam aí, né, os autores colocam aí para nós, o mercado ele pode ser uma boa saída, né? Que nós vamos ter essas concorrências, nós vamos ter toda essa divergência, toda essa discussão entre essas situações, não vai ficar só na mão de um, e como dizem, né, várias cabeças acabam pensando melhor do que uma. Então nós vamos ter todas essas, nós vamos ter todos esses benefícios, tá? Quando nós falamos da existência ou não do mercado, tá? O princípio de número 7 diz que às vezes, os governos podem melhorar o resultado dos mercados. Vejam que o princípio coloca às vezes e o professor foi enfático, né? Falou duas vezes, às vezes. Ah, professor, mas por quê? Porque o poder público ele pode regular o mercado, né? O Estado, o governo, ele pode regular o mercado? Pode. Isso pode ser produtivo? Pode ser bom? Pode ser bom? Então vamos lá. Ah, eu tenho algumas falhas aqui, né, de divergências de preço. O poder público pode, de repente, né, colocar um preço mínimo, um preço máximo. Né, às vezes não pode, não é bom essa questão, às vezes é. Né, nós temos aí
tivemos esses tempos atrás aí, o pessoal falando da intervenção do presidente aí, possivelmente, na questão da Petrobras, né, na questão de fixação ou não de preço dos combustíveis, né, nós temos aí o poder público, às vezes, né, mas estamos exportando demais, estamos sem alimento no mercado interno. Bom, pode aumentar o custo da exportação, aumentando um imposto, um tributo, né, se é favorável ou não, vai depender da situação. Ou, né, nós não está girando a produção interna, né? Por quê? Porque é mais barato eu trazer de fora. Então, vamos tarifar, vamos colocar uma tributação em cima da importação, né? Nós temos exemplos aí, né, de questão de informação, o poder público pode exigir, né, como nós temos aí no nosso Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor tenha a informação adequada, né? Então, às vezes até mesmo o poder público pode interferir aí, dizendo se não é uma publicidade abusiva, se não é. Ô, Vitória, você não entendeu o sexto princípio, saiu cortado, você pediu para repetir, né? Então, você não entendeu, saiu cortado, você simplesmente quer que eu repita para você anotar. Eu vou, eu vou pegar novamente aqui, tá? No nosso texto de apoio da aula passada, aí eu vou reformular a frase aqui. Tá, ó, o texto nos coloca aí que o quê? Que nós tivemos, tá, um exemplo no país da União Soviética. Então, a União Soviética ela entrou num colapso. Por quê? Porque ela não sabia, ela não tinha, né, a economia de mercado, que é o que nós temos no Brasil, por exemplo. Tá? Então, ali o que acontece? Toda a atividade econômica ficava na mão do Estado. O Estado dizia o que podia ser produzido e o que não podia ser produzido, o quanto podia ser produzido, como deveria ser produzido e para quem deveria ser produzido. Esse princípio nos traz o quê? Que nós temos um problema muito sério quando todas essas questões ficam na mão apenas de um gestor ou na mão de alguém que detém um monopólio muito grande. Por quê? Porque você pode gerar muitos abusos, né? E você pode gerar também o que aconteceu aí com a União Soviética, de que você acaba quebrando a economia. Então, esse princípio nos coloca o quê? Que a atividade econômica ela pode ser melhor organizada, melhor gerida com a existência do mercado, com a existência das concorrências. Né? Por quê? Porque aí nós vamos ter um equilíbrio do preço, nós vamos ter um equilíbrio do que, quanto, como, para quem produzir. É porque as pessoas vão demonstrar suas necessidades, aí quem quer produzir, quem quer vender, quem quer prestar um serviço, vai
analisar o que o mercado está querendo, o que o mercado está precisando. Diferentemente quando nós temos alguém que impõe uma determinada situação do que acredita-se, do que se precisa ou não. Por isso que ele coloca aí que os mercados, né, ou o mercado, é uma saída boa para a organização da atividade econômica. Ficou mais claro aí, o pessoal Vitória, acho que Camila também não tinha entendido direito, ficou mais claro. Bom, não, estamos aqui para isso. Surgiu a dúvida, se quiserem até erguer a mão, utilizar o microfone aí, que às vezes acabo não acompanhando tanto o texto, mensagem de texto, tá? Eu tento, mas às vezes acaba não dando tanto tempo, ou às vezes uma mensagem ou outra acaba sumindo, até peço desculpas, às vezes se quiser utilizar e levantar a mão para chamar minha atenção, ou usar o microfone, também sintam-se à vontade. Nós estávamos, então, no princípio de número 7, que os governos, eles podem auxiliar o mercado, às vezes, né, vocês viram que eu dei alguns exemplos, de aumentar ou diminuir tributos, né, de criar ou não uma precificação, que são situações o quê? Porventura, se o poder público fizer, ele pode auxiliar, né, ele pode fazer com que as coisas evoluam. Mais alguém está com problema do som tá travando? Eu, professor, de vez em quando tá falhando mesmo. Tá, O meu também, professor. então peraí, só um minutinho. Agora, pessoal, melhorou? Por enquanto tá de boa. Tá. Se tiver algum problema, vocês me avisam que eu faço o mesmo procedimento de novo aí. Às vezes, problema aí da internet, às vezes só o fato de sair e voltar para a sala aí já resolve, tá? Desse princípio de número 7, então, alguém tem alguma dúvida? Os outros dois, né? O 5, o 6, acho que também ficou claro, né? Então, terceiro grupo aí de princípios, né? É o princípio de como as economias funcionam. Então, o primeiro deles, ou o princípio de número 8,
é que o padrão de vida de um determinado país depende da sua capacidade de produção de bens ou serviços. Então, aqui ele diz o quê? Que quanto maior a produção, né, maior a capacidade produtiva de bens ou serviços de um determinado país, maior e melhor vai ser a sua propensão a ter uma qualidade de vida, né? Você produz mais, né, de uma forma mais adequada, você acaba tendo aí um aumento da produção, você acaba tendo um aumento de demanda, você acaba tendo, de repente, uma diminuição de preço, mais pessoas acabam consumindo, mais pessoas acabam recebendo dinheiro, né, por questão do consumo maior, você acaba tendo mão de obra mais qualificada, você acaba tendo um aumento de salário, você acaba tendo aí uma otimização do capital, maiores e melhores maquinários. Então é nessa questão aí que esse princípio nos traz que nós temos essa correlação entre a produção e a qualidade de vida, né? O, podemos ver que o produto, né, o produto de um determinado país, quanto maior a sua capacidade de talvez fazer até uma distribuição de renda melhor, né, para quem precisa ou, né, para fornecer serviços públicos e privados de qualidade. O nosso nono princípio, pessoal, ele, ele diz aí que o preço ele sobe quando o país emite moeda demais. Então, aí mais ou menos é um princípio que nos demonstra como é que o preço das coisas sobe, né? Como é que nós vamos ter uma inflação, por exemplo, né? Que a inflação nada mais é do que aumento grande dos preços, né? Ou ser pequeno também, né? Mas é mais quando você tem um valor elevado, né? Uma modificação elevada no preço. Então nós podemos colocar o que aí? Se eu tenho, tá? Vamos pegar uma situação aí de um mercado onde eu tenha 2.000 moedas, 2.000 moedas numa determinada economia, tá? E 2.000 produtos de uma determinada situação. Então, vamos colocar aí que eu tenha 2.000 batatas. Então, nós vamos ter aí uma batata por moeda, né? Podemos colocar aqui uma moeda de prata, ou um real, ou dólar, né? Para a gente exemplificar. O que ocorre no ano seguinte, para tentar fomentar a economia, o governo ele emite mais moedas. Então, em vez de emitir as mesmas 2.000 do ano anterior, ele emite três. Então, nós vamos ter aí uma emissão de 3.000 reais, por exemplo, 3.000 moedas de prata, né? O que vai acontecer com o preço das minhas batatas, sendo que as minhas batatas continuaram sendo 2.000? O preço da batata vai subir, porque eu tenho mais dinheiro. Tá? Isso aí vai acabar gerando uma desigualdade, porque você vai ter pessoas que vão receber esse dinheiro primeiro e vão comprar primeiro essas batatas nesse preço maior, né? E nós podemos ter pessoas que vão ficar sem.
E o 10º princípio aí, pessoal, ele nos traz, tá, que a economia ela vai enfrentar um problema de trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. Tá? Ah, professor, mas curto prazo é um ano? Pode ser, um ano pode não ser o curto prazo. Tá? Vamos ver de uma forma mais detalhada depois o curto prazo e o longo prazo, principalmente quando nós falamos em produção, parte empresarial, mas tudo vai dependendo do que nós vamos ou não produzir, tá? Quais vão ser os nossos recursos, tá? Para poder produzir. Mais alguém está com problema aí? Como é que tá, pessoal? O colega questionou aí do áudio novamente. Então, professor, por aqui tá meio ruimzinho também, mas eu não sei se é na internet ou alguma coisa. Professor, desde o começo o áudio aqui pra mim tá bom. Em nenhum momento travou. Entendi. Bom, aí então, tá? Nós vamos ter esse problema do curto prazo de decidir aí o que vai ser mais importante, né? Você ter uma inflação ou você ter aí o desemprego. Você vai elevar salários, você vai ter uma quantidade. Um exemplo ali que o trabalho que o texto nos coloca, né? Você às vezes quer colocar um salário mínimo maior porque você gerou uma inflação, né? Então você tem um custo maior, porém, né, uma determinada empresa, ela, em vez de investir em funcionários, ela acaba otimizando, colocando maquinários, colocando, vamos colocar aí algo futurístico, né? Até robôs, né, autômatos, que não precisam do ser humano. Então, você acaba tendo um aumento no desemprego. Beleza? Então, tem essa questão aí a ser decidida a curto prazo. A longo prazo, não sendo resolvido, você pode acabar até tendo uma situação de crise, porque os dois são prejudiciais para a economia. Tudo vai depender, Diego, da oferta. Se eu não consigo exportá-lo, esse produto vai ter que ser absorvido em algum lugar. Então, se eu tenho em grande quantidade no mercado um determinado produto, o primeiro efeito é eu ter mais oferta do que demanda. Então, qual é a tendência? Eu ter que abaixar o preço para que o mercado absorva. Ou, né, o que acaba acontecendo aí? É um exemplo das promoções. Né? Você vai numa determinada loja que vai receber novos produtos, ela ainda possui produtos em estoque, ela acaba fazendo uma promoção para vender aquele produto que ela tem em estoque, para ela liberar o estoque dela. Então, assim, você acaba tendo que vender isso em algum lugar,
ou, na pior das hipóteses, você acaba tendo um desperdício, né? Esse, às vezes, acaba sendo um dos grandes problemas da economia, né? Se você for levar em consideração o Brasil, por exemplo, é o país que mais desperdiça em questão de alimentos, né? O Brasil, se eu não me engano, ele joga na questão do lixo dele, ele acaba tendo um desperdício muito grande de comida, né? De alimentos em geral. Nosso efeito principal é a questão da oferta e demanda, eu ter mais produtos à venda e ou eu abaixo o preço, ou, né, o meu produto é de uma qualidade diferenciada, às vezes eu acabo não tendo que abaixar o preço de uma forma tão grande, mas você vai acabar tendo algum impacto. É o efeito contrário. Se eu não tenho esse produto no mercado, é que eu expor, é, de pegar a nossa realidade, por que o arroz, a carne subiram o preço? Porque se exportou, né? Com o dólar aí a 5, 6 reais, mais atrativo se exportar, porque o produtor vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais lucro. Contrapartida no mercado interno vai ficar desabastecido, você vai ter menos quantidade, você vai ter menos oferta, você vai subir o preço. Alguém aí tem mais alguma pergunta, algum questionamento desse ponto específico dos princípios que nós vimos, ou até mesmo de algo que ficou da aula passada, né, para a gente finalizar essa parte e ir para o próximo conteúdo? Bom, Não, professor, pode prosseguir. bom, então, né, nós vamos falar aí agora, tá, da evolução do pensamento econômico. Tá? É interessante a gente fazer todo esse apanhado introdutório, tá, pessoal? Para que a gente consiga debater, ter uma visão firmada, para que a gente possa depois ver os sistemas econômicos, o mercado, as forças do mercado, até para a gente poder trabalhar isso de uma forma. Vocês vão ver que depois, né, quando nós formos falar dos sistemas econômicos, vai ter ganchos com o que nós estamos falando aqui. Né, quando nós formos falar de oferta e demanda mais aprofundado, né, suas especificidades, vai voltar todo esse gancho que nós fizemos de forma introdutória. Né? Então, eu coloquei um material para vocês aí, até é um livro que eu achei, tá? Bem interessante, bem detalhado, vai colocar aí todo o viés histórico, quem quiser ler, tá? Ter todo o viés histórico do pensamento econômico, vai ter as discussões ali das escolas mais modernas. Não é o nosso intuito, até porque nós não teríamos tempo adequado para ver toda essa questão. Tá? O que eu quero pôr para vocês, o que eu quero trazer para vocês com essa questão da história da economia, do pensamento econômico, porque assim, nós tivemos dois grandes momentos. Tá? O momento pré-científico e o momento chamado de científico. Opa, desculpa. Nós vamos ter um marco, tá? Que eles vão chamar, que divide essa questão de científico, pré-científico, mais ou menos ali no século XVIII, tá? Com... Porque até então, se nós formos pegar ali a Grécia, né? Antiguidade clássica, Grécia e Roma, nós vamos ter alguns pontos, tá? De economia
mas muito vinculado à filosofia, à política, tá? Nós tivemos até ali, né, com Xenofonte, que é do primeiro texto que se fala alguma coisa de economia, né, que daí vem, como nós vimos no ano passado, o termo oikonomos, né, de regras da casa. Então ele dizia ali como é que deveria ser questão da agricultura, né, questão com os escravos, etc. O Platão já produz melhor essa ideia, já até divide a sociedade em classes, né, e já coloca ali que o homem é para viver na polis, né, que depois inclusive é aprofundado por Aristóteles, que é seu discípulo, né? Que eles dizem ali então que tem que ter a propriedade, né? Você pode ter a propriedade, mas tem que ser tudo em prol do coletivo. Então você vai produzir para quê? Para você fazer a troca, para que você faça com que a polis, né, a cidade onde você vive ali, ela busque atingir o bem-estar de toda a coletividade. Ah, então eu posso ter as minhas propriedades, eu tenho o meu domínio da terra, posso ter o domínio dos meus escravos, né? Vou ter o meu poder familiar ali como chefe daquela família. Sim, né? Tem algumas questões ali, só que sempre buscando o bem-estar. Tá? Aristóteles ali até chega a fazer uma divisão entre, né, questões naturais e artificiais, e ele acaba, né, criticando, dizendo que não é interessante você querer ter riqueza por ter riqueza, né, viver para ter riqueza, mas sim, né, ter aquilo ali para trazer um bem comum. Tá? Já na Roma antiga, nós já vamos ter um pouco diferente, né? Nós vamos ter o que? Mais uma questão falando aí da propriedade. E dessa questão. E dessa questão da propriedade, ela, né, vai ser um pouco mais individualizada, né? Você vai poder ter ali todo o seu benefício da propriedade contra todos, né? E também a questão de você poder celebrar contratos com quem você quiser, da forma que você mais ou menos como nós temos hoje, tá? Fazendo mais uma promoção de justiça para quem fosse o proprietário, para quem fosse o dono ali do negócio. Apesar da função de trabalhador ali efetiva ser mais dos escravos, tá? Mas nós vamos ter esse viés mais para o individual do que para o coletivo, como era na Grécia. No período da Igreja, tá? No período da Idade Média, nós vamos ter aí, então, algumas críticas, né, vindo da mesma filosofia de Aristóteles, né, de se proibir do lucro, entre outras situações, até uma flexibilização dessa situação, de você poder falar em que sim, né, você pode ter o lucro, desde que esse lucro seja o fruto do trabalho, né, não seja nada exploratório, mas sim, você vai falar de um preço justo. E dentro desse preço justo, a remuneração do meu trabalho, eu posso ter um certo lucro, né? Vai se poder também chegar a uma situação de se permitir os juros, né? O que antes não se permitia, né? Que se dizia que era usura, que daí, mas aí os juros, né? Dependendo o viés filosófico, teológico da época, se fosse algo necessário, né? Se a pessoa fosse pegar aquele dinheiro emprestado para as suas necessidades básicas, não se cobrava. Se ela fosse pegar o dinheiro para um viés mais de criar uma empresa, criar. Não se falava em empresa naquela época, né? Se falava mais em comércio, em oficinas. Então, aí você poderia colocar os juros no dinheiro que você está emprestando. E desse viés aí nós chegamos, né,
no período ali da Idade Moderna, quando nós começamos a falar o que? Do mercantilismo, que aí ele foi dividido primeiramente ali no período que alguns chamam de metalismo, né? Que os países na época ali que existiam, né? Que o foco era a Europa, não que, né, a gente sabe que existiam a Ásia, já existiam os países da América, mas o foco ainda era a Europa propriamente dita. E eles começaram a dizer o quê? Olha, um país rico, um país forte, é aquele país que tem muita riqueza, né? Que tem muito ouro, que tem muita prata. Então, vindo ali de países tipo França, por exemplo, que estavam saindo de uma guerra, então estavam bem enfraquecidos, né? Na pobreza ali de algumas situações do retrocesso, do recuo da Idade Média. Então começou-se a ter essa questão. Então começou a se querer ter cada vez mais matéria preciosas, ouro, prata, né? Que era o dinheiro da época, praticamente, principalmente. Porém começou a se ter aumento dos preços, né? Começou a se ter um acúmulo muito grande de moeda, não se tinha o mesmo aumento na produção, então você tinha escassez de produtos, os preços aumentavam. Aí então, né, começaram a dizer o que? Olha, não basta só você ter ouro, você ter prata, é porque a quantidade de ouro, de prata, ela vai ser mais ou menos fixa. Não sei que mais ou menos por quê. Eu não sei que você acha alguma jazida que tem ali o ouro para você explorar, né? Como depois a Espanha, Portugal levaram que da América, né? Então você tem uma quantidade finita de ouro e prata. Então começou-se a se falar o que? Da balança comercial. Né? Aí começou a se falar o que? De se vender mais, de se ganhar, de se ter uma balança comercial favorável. Né? Então de eu gastar menos com as minhas compras e ganhar mais com as minhas vendas. Que daí é a questão da balança comercial favorável. E nesse período aí, começou-se a se falar o quê? Da questão de você poder também ter a manufatura, né? Aí, questão dos primórdios aí do que se chamou depois de Revolução Industrial, né? Se eu crio um produto manufaturado, ele vai ter mais valor do que a minha matéria-prima. Então eu acabo vendendo menos, ganhando mais, ou eu acabo vendendo mais dessa questão por um valor mais ainda, então eu acabo tendo aí uns valores agregados e eu tenho um aumento da minha receita, uma diminuição das minhas despesas, eu começo a incentivar as pessoas a produzir mais, a trabalhar, né, a viver ali do trabalho, e começa-se a se ter então essa questão aí das oficinas de trabalho, né, da especialização da mão de obra, da especialização dos mercados. Tá? Aí nós vamos ter, pessoal, o começo, tá? o, o marco aí do que se chama de período científico. Tá? O período científico, por que que esse período anterior ele não é tido como científico? Tá? Vocês vão me perguntar, vocês podem. Porque nós não tínhamos, apesar de nós termos vários autores, não era considerado como uma ciência propriamente dita como nós temos hoje. Ainda se via o quê? Vinculado à política, vinculado a algumas coisas, vamos dizer aí, poderia ser ao direito, né, as regras jurídicas de se você poder exportar ou não, por exemplo. Alguns países ainda tinham atrelado a religião, então não era uma ciência pura, por isso que eles colocam como
período pré-científico e período científico. No período científico, nós também vamos ter aí vários autores, tá? Mas o professor, vai falar para vocês de três que, na minha visão, são os mais importantes, pois aí na leitura do material, a gente até pode debater outros, né? Na verdade, poderia ter até um quarto aí, o Thomas Malthus, mas aí eu vou falar para vocês de Adam Smith, Karl Marx e de Keynes, tá? São aí, na minha concepção, os principais nomes das teorias econômicas, tá? Então, falando aí da questão da cientificidade, então, o marco que se coloca, pessoal, é Adam Smith, tá? Com a sua obra A Riqueza das Nações, que ele vai trabalhar a questão, né, da mão invisível do mercado. O mercado, ele gira sozinho, né? Agora há pouco falei para vocês aí o que? Aumenta o preço, diminui a minha oferta, aumenta o meu preço, ou aumenta a minha quantidade de produto, diminui meu preço, né? Ou aumenta a minha demanda, a população começou a ganhar mais, a população quer comprar mais de um determinado produto do que de outro. Então nós vamos ter aí o que? A mão invisível, né? O mercado, ele vai se gerir sozinho, ele vai se autorregular, não precisando, tá? Não precisando de outros agentes ou de outras pessoas para que ele funcione, tá? Então, a riqueza das nações decorre disso aí, não só, né, das suas riquezas de ouro, mas, né, da questão do mercado, da oferta, da demanda, do que ele efetivamente produz, não produz, do que ele vende, do que ele compra, tá? Aí nós vamos ter, né, o Ricardo, que traz algumas críticas, o próprio Malthus, que é um pouquinho anterior, que também são críticas, mas o principal crítico aí é Karl Marx, né? Todo mundo já ouviu falar de Karl Marx, acredito eu, né? De marxismo, socialismo, comunismo. Ah, professor, mas isso é terrível. Então, nós formos analisar a teoria de Marx pura, né? Nós vamos ver o quê? Que ele trazia uma crítica muito grande à questão do mercado, como Smith disse. Por quê? Porque eu vou ter aquela pessoa que trabalha e aquela pessoa que é o empresário, que é o dono do, do capital, e o trabalhador que vai trabalhar para obter o capital. O capital que eu estou falando aqui é efetivamente o dinheiro, tá? Para daí comprar, voltar esse dinheiro para a mão do quem era o seu antigo proprietário. Karl Marx, ele faz uma crítica muito grande aí, pessoal. Por quê? Porque gera, na visão dele, né, e de repente não está de todo errado, que não se levou em consideração a mais-valia, a mão de obra do trabalhador, para efetivamente, né, se ter toda essa capacidade produtiva, esse aumento de ganho do empregador, né, do dono do negócio. Então aí o que? Você não se tem uma remuneração digna, né? Nós podemos até colocar aí questões de se ter, depois disso ter surgido várias normas trabalhistas que tentaram padronizar, tentaram melhorar essa questão da qualidade de vida, da questão da mais-valia, né? Mais-valia, referindo-se aí ao valor trabalho, ao valor mão de obra, né? Para você ter ele cada vez mais bem remunerado. Mas o grande senso era esse, que você sempre vai gerar desigualdades, e Marx, ele pregava uma forma, tá, de se regular isso daí.
aí, infelizmente, né, se teve aí alguns que trouxeram, na minha visão, tá, uma visão um pouco deturpada do que Marx escreveu e acabou surgindo o que nós tivemos aí, tá? Não estou discutindo política, tá? Até porque não é o viés da nossa aula. Aí é só trazer aí a crítica do sistema que era crítica de Marx para o, digamos assim, capitalismo que existia na época. Alguém tem alguma pergunta até então, pessoal? Desculpa, eu fui falando e Não, tranquilo, professor. esqueci de perguntar se vocês tinham alguma dúvida. Só estou procurando. Aí então, pessoal, o Keynes, tá? Ele traz para nós aí, tá? Ele traz aí para nós o quê, tá? Talvez o modelo de capitalismo que nós temos hoje, tá? Que é o quê? É o capitalismo propriamente dito, né? Ele vai questionar Marx, né? Ele vai dizer que a teoria de Marx, apesar de ter alguns fundos ali de possibilidade, né, não era tão adequada. O que efetivamente vale, né, é o capitalismo, que se mostrou ser mais adequado na visão de Keynes. Só que o capitalismo ele também, tá, tem suas falhas, né? Tem inflação, tem desemprego, tem flutuação de preços. Então ele defende, né, o capitalismo com intervenção moderada do Estado. Então nós tínhamos no capitalismo inicial de Adam Smith o mercado gerindo por si só, o capitalismo puro, né? E aqui Keynes diz o quê? Que não, só o capitalismo, como nós vimos lá, né? Nos princípios, vejam, voltando, fazendo o gancho dos princípios com a evolução do pensamento. Nós vimos lá o quê? Que o comércio ele pode ser bom para todos, como o capitalismo, né? O mercado pode ser melhor aí para regular a atividade econômica, tanto que na disputa aí, né, entre capitalismo e socialismo, nós tivemos uma manutenção do capitalismo, né? Só que quem nos traz o quê? Que o Estado ele tem que intervir no capitalismo. Então surge aí para nós o quê?
um capitalismo misto, sistema misto, vamos assim colocar, que é o quê? É o Estado interferindo, é o nosso princípio lá. Às vezes, o Estado, o governo, ele pode, deve intuir na economia para que a atividade econômica, para que o mercado seja melhorado. Aí então, pessoal, nós temos esses principais pontos, tá? Por que eu coloco principais pontos, principais pensadores? Porque são os que demonstram, tá? Os sistemas econômicos, fazendo um gancho aqui já para uma outra parte da nossa matéria, né? Do pensamento econômico. Nós saímos para os sistemas econômicos que nós possuímos hoje. Então, nós temos três sistemas econômicos: o capitalismo puro, o socialismo e o capitalismo misto. Tá? Então, o capitalismo puro aí, de sem intervenção do Estado na economia. Então, podemos dizer o quê? Que tudo de propriedade privada, né? O mercado se gere sozinho pela mão invisível, pela oferta, pela demanda. Todo mundo pode produzir desde que possua os fatores de produção. Né? Eu tenho essa liberdade muito grande. Nós vamos ter o socialismo, daí ele vai nos trazer aí o que? Um sistema econômico centralizado ou planificado. Daí todos os bens, todos os fatores de produção vão estar na mão do Estado. O Estado vai dizer o que, quando, como, para quem produzir, diferente do capitalismo. Diz que isso é o próprio mercado que vai gerir. Tá? E nós vamos ter o terceiro sistema econômico, que é o capitalismo misto, que aí nós vamos ter o capitalismo, mais uma vez, porém com interferência do poder público, né? O governo, o Estado, podendo ter as suas empresas estatais, né? Podendo ter todo um arcabouço jurídico, toda uma legislação de proteção, de defesa econômica, de regulação econômica, de como que o mercado vai ser, de como não vai ser, de política econômica, de política cambial. Então nós temos aí uma intervenção estatal. Tá? Exemplo hoje, se eu não me engano, tá, de economia planificada aí, ou de economia socialista vai continuar sendo Cuba. Tá? É, o Brasil aí é um exemplo desse capitalismo misto. E talvez, tá? Eu vou dizer talvez porque não acompanho muito, mas talvez do capitalismo puro ainda seria os Estados Unidos que mais se assemelhasse a esse sistema econômico. Aí então, pessoal, em relação aí aos pontos da aula do nosso conteúdo de hoje, alguém tem alguma dúvida, alguma crítica, algum comentário, algum questionamento? Pra mim tá tranquilo, professor. Mais alguém? Pra mim tá tranquilo também. Bom, pessoal, então assim, para hoje, né, era isso que eu queria estar passando para vocês, tá?
Aí na próxima aula, tá? Já antecipando aqui, a gente vai começar a ver aí os mercados, tá? O que é o mercado, as modalidades, como é que a gente pode fazer a defesa desses sistemas de mercado existentes, tá? Então, uma boa noite a todos, nos vemos na próxima semana. Professor, só uma questão, por favor. Sim, Em relação Boa à noite. chamada, como é que o senhor vai fazer? eu estou fazendo de acordo com o pessoal que está participando da aula. Ah, tá. O senhor tem o controle de quem entra na sala. Sim, sim, o sistema ele me notifica das pessoas que participaram da ligação, da chamada. Ah, perfeito, então. Obrigado. Beleza?